Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Amém. Bom dia a todos. Que alegria nós estarmos aqui mais uma vez. Em primeiro lugar, eu agradeço ao eterno e maravilhoso Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Em segundo lugar, quero agradecer ao pastor Antônio. Muito obrigado, pastor, pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. Nós somos amigos há muitos anos. E muito obrigado também ao Rafael. Cadê o Rafael? Ah, o Rafael está ali. O Rafael, ele fica no meu pé. Misericórdia. Estou orando pela sua vida. Rafael é um bom menino. Ele vai nos ajudando, nos orientando, né, Rafael? Muito obrigado. Quero também pedir desculpa a vocês que eu e o Rafael, nós nos confundimos, né? 8h30, mas aí eu falei, que horas que começa? Ele falou, não, pode ser, começa às 9h, aí a gente ficou batendo cabeça, eu fui até o hospital, deixei minha esposa lá, que a minha sogra está hospitalizada, e acabei chegando, mas dentro do horário, né? Muito bem, também estou feliz em vir aqui a pastora Fabiana, Deus te abençoe. O esposo dela, pastor José, é um dos pastores de uma das congregações, e eles lá têm feito um bonito trabalho, viu? Deus abençoe vocês. Feliz em ver a senhora aqui nesta manhã também. E feliz em ver todos vocês aqui. Uma alegria muito grande. Queridos irmãos, vamos à palavra de Deus. Terceira epístola de João, versículo 2, versículo 1 e 2. Terceira epístola de João, versículo 1 e 2. Amém? Vamos ler? O presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém? Pai, nós oramos a Ti no santo nome de Jesus, Teu amado e querido Filho. Te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã, para durante o dia de hoje ou amanhã deste dia, e nos próximos 3 domingos, assim permitindo o Senhor, possamos falar sobre assuntos tão importantes: depressão, ansiedade, ideação suicida e outros transtornos que têm atingido a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Que durante essas palestras, vidas sejam edificadas, esclarecidas, e possam, Senhor, encontrar a solução para os seus problemas, para as suas dificuldades emocionais, e desta forma, Senhor, também melhorarem todas as outras áreas de sua vida, de suas vidas, e que, acima de tudo, Senhor, que haja edificação espiritual, que é o mais importante. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós vamos iniciar hoje, pode já colocar o primeiro slide, por gentileza? Nós vamos iniciar hoje, os próximos 3 domingos, uma série de palestras sobre depressão, ansiedade e suicídio. Nós vamos fazer esse trabalho de uma forma bem paciente, bem tranquila. Então, vocês vão perceber que eu vou caminhar passo a passo. É possível que alguns, né, talvez já um pouco impulsionado pela ansiedade, queiram que eu corra um pouco mais. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso por uma questão muito simples: a complexidade do assunto. Porque falar sobre depressão, ansiedade e suicídio, aparentemente, parece ser assuntos simples, mas não são. Sobretudo nos dias em que nós estamos vivendo, onde essas 3 questões e outros transtornos que existem têm assolado a vida de milhares de pessoas ou de milhões de pessoas ao redor do mundo.
Eu vou dar um spoiler aqui só para nós iniciarmos, para vocês terem uma ideia. Nós temos hoje de 400 a 600 milhões de pessoas ao redor do mundo que sofrem em decorrência da depressão. No Brasil, são aproximadamente 22 milhões de pessoas que sofrem. Isso o que nós sabemos. Fora aquilo que está fora, as pessoas que estão fora da pesquisa, que sofrem por causa da depressão. E aí tem outros transtornos. Para vocês terem uma ideia, a depressão, que isso eu vou falar já no final da palestra, no último domingo, se Deus quiser, a depressão ela tem nada mais, nada menos que 8 ramificações. A partir da depressão, existem 8 ramificações, 8 situações que estão diretamente ligadas a sintomas depressivos que são devastadores na vida das pessoas. Mas antes de prosseguir, é importante que nós saibamos o seguinte, que, como o pastor Antônio disse com muita clareza, né, não é o especialista que vai resolver plenamente os problemas das pessoas que estão enfrentando depressão, ansiedade ou ideação suicida. Nós apenas somos instrumentos, nos preparamos, estudamos para ajudar as pessoas a vencerem esses transtornos. Mas, acima de tudo, o que pode ajudar alguém a vencer isso é a ação do Espírito de Deus no coração das pessoas. Porque ninguém conhece melhor a mente humana do que Deus. Eu tenho... Interessante que, quando eu fui fazer psicanálise, algumas pessoas da família começaram a fazer. E a minha cunhada, ela está fazendo faculdade de psicanálise agora também. Eu estava conversando com ela na quinta-feira, lá em São José dos Campos, e eu estava dizendo para ela, Adriana, nós que atuamos nessa área, que somos cristãos, nós temos uma vantagem. Qual é a vantagem que nós temos? Nós temos a direção de Deus sobre nós, que é quem conhece a mente humana. Ninguém melhor do que Deus para conhecer a mente humana. Né? Por isso que, quando eu estou diante de algumas pessoas atendendo, eu estou atendendo e estou orando, estou atendendo e estou orando, estou atendendo e estou orando, estou atendendo e dizendo, querido Espírito Santo, me ajuda no que é que eu devo dizer a esta pessoa. Vamos lá. Existem alguns assuntos pelos quais nos interessamos, e um deles é este, que tem a capacidade de mudar parte de nossas vidas, ou, se não, completamente. Por isso que nós nos debruçamos e estudamos alguns assuntos. Eu já fui convidado para falar sobre os mais diversos assuntos. Né? Alguns deles eu rejeitei, não quis falar, porque estavam fora da minha área de atuação. Mas eu lembro-me que, aproximadamente há uns 7, 8 anos atrás, eu fui convidado para falar pela primeira vez sobre saúde mental. E logo me interessei pelo assunto. Muito embora, naquela época, ainda não tivesse me aprofundado muito no assunto, apesar de já estar trabalhando com pessoas há mais de 20 anos naquela época, mas eu fui me aprofundando e percebi que trabalhar com este assunto nos gera a possibilidade de auxiliarmos a vida de outras pessoas. Por isso que eu me interessei pelo assunto e fui me aprofundando cada vez mais. Tratar da saúde emocional das pessoas. E quando nós falamos sobre saúde emocional, naturalmente nós estamos falando sobre nós mesmos. Porque, ao mesmo tempo que eu cuido das pessoas, que eu oriento as pessoas, que eu ensino as pessoas, eu também tenho minha própria saúde emocional. Então, não é tão difícil falar, porque eu também tenho que lidar com o meu dia a dia, com as minhas próprias realidades, com situações que muitas vezes causam em mim aflições, tristezas, batalhas enormes. E, por conta disso, isso vai me dando experiência, vai me dando bagagem e me dá a possibilidade de ajudar a vida de outras pessoas. Mas, infelizmente, existem pessoas que acham que não é necessário nós falarmos sobre isso.
né? Tem muitas pessoas que dizem, não, nós não precisamos falar sobre saúde emocional. Inclusive, dentro da igreja, e depois eu vou falar isso com mais propriedade, existe esse conceito enraizado de que basta nós sermos pessoas espirituais e tudo estará resolvido na nossa vida. Isso não é verdade. Não é verdade pelo seguinte, porque nós somos uma tricotomia, nós somos corpo, alma e espírito. Então, da mesma forma como nós administramos as questões relacionadas ao nosso espírito, nós temos que também administrar as questões relacionadas à nossa alma e ao nosso corpo também. Por isso que é necessário que nós falemos sobre isso. Outros acham que nós não precisamos de falar sobre essas questões, porque somente as pessoas fracas é que entram em estágios de depressão. Isso não é verdade. Quantas pessoas que possivelmente você conhece, que elas consideravam-se pessoas fortes, com níveis de autoconfiança acima do que se é, vamos dizer, permitido a um ser humano, e essas pessoas, de repente, se viram envolvidas em dificuldades emocionais. Possivelmente você conhece assim, ou talvez você seja uma dessas pessoas que achou que nunca ia enfrentar ansiedade ou depressão ou outros transtornos na sua vida. Infelizmente, isso chegou, mas existe solução. Queridos irmãos, nós precisamos entender que todo ser humano precisa de cuidar da sua vida emocional. Se cada um dos 8 bilhões de habitantes existentes no mundo cuidassem da sua vida emocional, nós não teríamos tantos problemas sobre a Terra. Porque, na verdade, a maioria das dificuldades que nós enfrentamos, seja de forma individual ou de forma coletiva, está diretamente relacionado às nossas emoções, né? Por exemplo, 2 pessoas, elas se envolvem em um acidente de trânsito. 2 motoristas batem o carro. Bom, se os 2 que descerem ali do carro forem 2 pessoas equilibradas emocionalmente, tudo será resolvido com tranquilidade. No entanto, se um deles, e pior, os 2, forem desequilibrados emocionalmente, nós teremos ali, possivelmente, um momento de pancadaria. Então, tudo isso está relacionado ao quê? À vida emocional. Dentro do lar, né? Na família, se o marido e a esposa, os 2 são equilibrados emocionalmente, dificilmente vai ter intrigas dentro do lar, porque um vai compreender o outro, vão conversar amistosamente, com paciência, com calma, e tentar resolver a situação. Mas se um dos 2, ou os 2, forem desequilibrados emocionalmente, o que é que nós teremos? Brigas constantes dentro de casa. E assim são todas as outras áreas da nossa vida. É nas nossas relações de trabalho, são nas nossas relações dentro da própria igreja. Então, vejam como que o equilíbrio emocional, ele é fundamental. Então, não existe nenhum ser humano que, em algum momento da vida, não tenha enfrentado algumas dificuldades emocionais. Todos nós enfrentamos. Todos nós. Sem exceção. Você amanhece todos os dias do mesmo jeito? Não, né? Tem dia que você amanhece assim, todo feliz, né? Assoviando, né? Aquela alegria, né? Você vai, prepara o café, leva para a esposa, né? A esposa prepara o café, leva para o marido, e aquela alegria. Você sai no quintal, você abraça o cachorro, você faz aquela festa, né? Mas tem dias que você amanhece que você não está muito legal. Tem dia que você chega na empresa e você chega com aquele sorriso, né? Mas tem dias que você chega, o colega passa por você, bom dia, você diz, bom dia. Aquela coisa bem seca. Por quê? Porque aquele dia você não estava emocionalmente bem. E isso por uma série de fatores que nós vamos estar falando, né? Agora, o que nós precisamos de compreender é que nós percebemos que muitas pessoas, elas têm descuidado dessa área de suas vidas. E por isso muitos não vivem bem. Você quer viver bem? Cuide da sua vida emocional. Cuide bem dela, né?
Você não quer estar bem com Deus? Então, o que você faz? Você ora e lê a palavra. Você ora e lê a palavra. Aí você vai viver bem com Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Se você quer estar bem emocionalmente, você também tem que cuidar. E aí, esses cuidados emocionais é o que muitas pessoas não sabem fazer. Não sabem como realizar esses cuidados. E eu vim aqui com essa missão, entre outras coisas, de te orientar, de te ensinar como cuidar da sua vida emocional. É muito importante que você saiba disso. Acredito que não é necessário dizer que uma pessoa que ignora os gritos emocionais da sua alma, ela vai ter problemas no futuro. Muitas pessoas, elas não dão a mínima quando suas almas estão gritando, né? Muitas pessoas, elas tentam empurrar o problema da depressão, ou da ansiedade, ou da ideação suicida, para debaixo do tapete. Infelizmente, é o que muitas pessoas fazem, né? Elas sabem que não estão bem. Elas sabem que estão com problemas, com dificuldades, mas elas ignoram. Sabe aquela velha frase? O tempo vai resolver isso para mim. E não resolve. Não resolve. Porque muitas pessoas que acharam que depressão e ansiedade seria resolvido com o passar do tempo, infelizmente estão no túmulo, porque tiraram a própria vida. Então é muito importante que o menor sinal de uma depressão, principalmente se for, depois eu vou falar para vocês sobre os três estágios da depressão, né? Vejam que eu falei que há 8 ramificações para a depressão. Isso é uma coisa. E existem 3 estágios da depressão. É outra coisa diferente que nós vamos estar falando, né? Mas, principalmente, quando você percebe que você entra numa fase mais aguda de depressão, o que é que você deve fazer? Automaticamente ir em busca de ajuda. E não ficar achando que o tempo vai resolver, não é? Ou, como muitas pessoas fazem, principalmente quando elas estão dominadas pela ansiedade, ela pega a receita do vizinho. Qual é a receita do vizinho? Qual é o remédio que você toma para a ansiedade? E aí a pessoa começa a se entupir de remédios sem uma prescrição médica. Olha, não vou nem perguntar quem aqui já fez isso. Não vou nem perguntar. Não vou te expor. Tá legal? Não vou expor você. Porque eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quem já não pegou uma receitinha, por exemplo, pegou lá, o que você está tomando? Estou tomando ritmo Neuran. Ah, é bom? Tudo bem, então vou passar lá na farmácia do seu Zé e comprar o ritmo Neuran e começar a tomar. Né? Muita gente faz isso, mas isso está errado. Você não pode se automedicar. Porque esse assunto é sério. Depressão, ansiedade, suicídio são coisas da mente. E uma mente desajustada, gente, desequilibra todo o restante da vida. Por exemplo, eu posso ser um homem de oração, tenho que ser, que amo a palavra de Deus, leio todos os dias a Bíblia, oro todos os dias, procuro não falhar nenhum dia da minha vida, de dobrar o joelho pelo menos 1 hora, de ler pelo menos 5 capítulos da Bíblia todos os dias. Mas não é isso que me protege integralmente de problemas emocionais. Eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que olhar para mim mesmo e ver que preciso de fazer isso. Então, não ignore os gritos da sua alma. Você está passando por algum transtorno, por alguma dificuldade? Não jogue para debaixo do tapete. Você tem o direito de cuidar do seu corpo, você tem o direito de se profissionalizar, você tem o direito de se admirar, você tem o direito de tantas coisas nesta vida. Mas não se esqueça da sua vida emocional. Eu estava outro dia conversando com uma moça, ela é secretária de uma academia que vive super cheia, super lotada a academia. E naquele bate-papo com aquela moça, que eu já conheço há alguns anos, ela estava me dizendo que há muitos alunos na academia que, sabe aquelas pessoas fortes, né? Bem estruturadas fisicamente,
Mas algumas daquelas pessoas, já teve alunos na academia que pedem para reservar determinados horários só para eles, porque eles não conseguem permanecer dentro da academia com a presença de outras pessoas, porque elas não suportam pessoas por perto, elas querem ficar sozinhas dentro da academia. Por quê? Porque apesar de estarem bem fisicamente, mas emocionalmente estão maus. Quantas pessoas que são bem-sucedidas na vida profissional? Não é? Quantas pessoas que ganham muito dinheiro, mas, infelizmente, emocionalmente estão destruídas. Para vocês terem uma ideia, vocês sabiam? As palestras é assim, a gente vai indo e voltando algumas coisas, tá bom? Depois vocês vão me ouvir falar isso novamente. Mas vocês sabiam que aqui no município de São Paulo, os maiores índices de suicídio não está entre as camadas mais pobres da sociedade, está entre os mais ricos. A região de Pinheiros, a região do Morumbi, são as regiões onde ocorrem os maiores índices de suicídio. Aí alguém pode dizer, mas o cara tem tudo. Tem dinheiro. Viaja para a Europa a hora que o cara quiser. Não é? Frequenta os melhores restaurantes. Mas, gente, isso não resolve. Isso não soluciona os problemas existenciais de absolutamente ninguém. Não adianta você ser bem-sucedido do ponto de vista econômico, do ponto de vista profissional. Não adianta você ter uma bela aparência. Não adianta nem mesmo você ser bem-sucedido no seu ministério, dentro da igreja, se você não for bem-sucedido na sua vida emocional. Não resolve isso. Não resolve, não adianta. Você vai continuar sendo alguém com dificuldades. Próximo slide, por favor. Isso aqui é a nossa casa, onde nós habitamos. Um mundo complexo, cheio de tantos problemas e de tantas dificuldades. Mas, apesar dos problemas, das dificuldades, nós amamos viver aqui neste mundo. Claro, quem é que não gosta de levantar-se pela manhã, ir para as suas atividades diárias? Fala sério, é um prazer viver, não é? Tem alguém aqui que não gosta de viver? Todo mundo gosta de viver. Se eu dissesse para você escolher o dia da sua morte, você ia jogar bem para frente. Bem longe, não é isso? Apesar dos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos, é maravilhoso viver, porque viver é um dom de Deus, né? Então, mas nós sabemos que a morte é o que interrompe a vida. Em seus 4 bilhões de existência, a Terra tem sido generosa conosco, os seres humanos. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, tem feito com que nós tenhamos à nossa disposição tudo que nós precisamos para a nossa existência. E entre essas coisas, Deus também nos deu a oportunidade de cuidarmos bem de nós mesmos. Porque, veja bem, Deus, quando criou a nós os seres humanos, Ele nos concedeu uma série de dons, de talentos, de capacitações. E não são apenas capacitações externas, mas também capacitações internas. Por isso que nós não somos apenas corpo, por isso que nós somos alma, por isso que nós somos espírito, porque essa alma, esse espírito, que tem essas capacitações concedidas por Deus, para nós cuidarmos da nossa vida, para nós administrarmos as nossas emoções. Então, Deus ele tem nos cercado de tudo isso, não é? Mas, muitas vezes, nós percebemos que existe um desequilíbrio
tanto na terra, como nós estamos hoje vendo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, não é? Uma catástrofe terrível. Mas existe um desequilíbrio também nos próprios seres humanos, não é? Mas por que isso acontece? Por causa das agressões que muitas vezes o ser humano ele impõe sobre a terra e ele impõe sobre a sua própria vida. Você sabia que o maior agressor da vida humana não são as outras pessoas? As pessoas, mas as pessoas estão me agredindo. As pessoas estão me desequilibrando. As pessoas estão me desajustando. Concordo que nós, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos encontrar pessoas que vão nos agredir, que vão tentar nos desajustar. Mas os maiores culpados pelos nossos próprios desajustes somos nós mesmos. Somos nós que nos agredimos. Por exemplo, quando você coloca-se diante de informações que não são benéficas para a sua vida. Eu vou citar algo para vocês que talvez alguns aqui não concordem comigo e você tem todo o direito. Mas vamos imaginar que alguém todos os dias sente-se diante da tela de televisão, e fica assistindo esses programas sensacionalistas, onde mata 2 hoje e amarra 5 para amanhã, para matar amanhã. Não é? Programas sensacionalistas, matou, roubou, estuprou, fez isso, fez aquilo. Blá, blá. É a mesma coisa, por exemplo, pessoas que gostam de filme de terror, fica assistindo filme de terror. Vai orar, irmão, pelo amor de Deus. Vai falar com Jesus. Né? Ou pessoas que gostam sempre de falar de violência. Por exemplo, eu conheço pessoas que eu evito conversar com elas. Porque todas as vezes que nós nos sentamos para conversar, é sempre falando de violência, de desgraça. Quer dizer, pessoas que procedem desta forma, o que elas estão fazendo? Elas estão agredindo a si mesmas. E aí as emoções começam a entrar em colapso. Concordam comigo? Faça uma dieta alimentar de gordura todos os dias. O que vai acontecer com o seu coração? Vai entupir, não vai? E se ele entupir, o que vai acontecer? Se entupir às vezes, o que vai acontecer com você? Você vai o quê? Morrer. E tem gente que tem dietas emocionais péssimas. Só vive comendo o que não presta. Só vive se alimentando de coisas indevidas. E aí depois diz, não sei por que eu ando triste. Não sei por que eu ando para baixo. Mas a culpa é sua. O que você está ingerindo para a sua alma? Entendeu? Então, procure alimentar-se de coisas boas. De coisas que te trazem... O que Lamentações 3:23... Quero trazer à minha memória aquilo que me traz... Esperança. Para que eu vou ficar pensando abobrinha? Para que eu vou ficar pensando besteira? Para que eu vou ficar alimentando a minha mente com coisas destrutivas? Aí daqui a pouco eu estou arrebentado. Daqui a pouco eu estou me arrastando. Você entendeu? Então, assim como nós queremos cuidar do planeta, porque agora virou moda, né, essa questão ambientalista, apesar que eu não tenho nada contra isso, eu acho muito bonito, Greenpeace e todo esse pessoal que faz esse trabalho. Mas temos que também cuidar de nós. Né? Da mesma forma como nós respeitamos o ambiente, a terra, nós temos que respeitar a nós mesmos. Muitas vezes nós somos desrespeitosos com a nossa própria vida. E vamos nos autoagredindo e nos autodestruindo. Né? Agora, precisamos de entender que, por outro lado, a vida humana também é um grande mistério. Por isso que administrar a vida emocional não é tão fácil assim.
Muito embora, ao mesmo tempo, também não seja tão complexo. A ciência, a tecnologia e todos os ramos de atividade, de desenvolvimento que os homens podem produzir, jamais compreenderão na sua totalidade ou na sua essência a alma humana. Por isso que Hebreus 4:12 diz que a única coisa que pode ir à divisão da alma e do espírito é o quê? A palavra de Deus. Você vai lá no laboratório, alguém deita lá, aí o cientista vai lá com o microscópio, deixa eu ver aqui a condição da sua alma. Ele vai conseguir fazer isso? Não. Vou fazer uma ressonância magnética da sua alma. Não dá. Por isso, aí respondendo uma pergunta que muitas pessoas fazem, existe exames laboratoriais para diagnosticar depressão e ansiedade? Não. Não existe. Não existe. Você pode ouvir qualquer psicanalista, psicólogo, psiquiatra, eles vão dizer a mesma coisa, né? Não tem como você colocar alguém lá numa máquina lá e a partir de exames, descobrir o que o indivíduo tem na alma, o que o indivíduo tem no espírito, o que o indivíduo... Não tem como. Por isso que esse nosso trabalho que nós fazemos dentro dos consultórios é um trabalho de investigação, é o trabalho do ouvir. Eu, por exemplo, às vezes, algumas pessoas, elas, principalmente quando elas vêm na primeira consulta, se eu não tiver ninguém para atender logo em seguida, eu deixo a pessoa falar, e já fiquei sentado quase 2 horas, só ouvindo alguém falar. Eu não tinha ninguém para atender depois, né? E aí eu deixei a pessoa falar. Porque quando você fala, você expõe o que você está sentindo. Por isso que tem uma frase que ela diz o seguinte: quando eu falo, eu me escuto. E quando eu me escuto, eu me conheço. Entendeu? Então, por isso que é muito importante falar. Por isso que nós que trabalhamos nessa área, nós ouvimos as pessoas com muito amor. Eu, particularmente, gosto de ouvir pessoas. Gosto muito. Por quê? Porque a sua fala revela os mistérios da sua vida. Né? A sua fala diz quem você é. Então, é muito importante que nós entendamos que a ciência, que a tecnologia, elas querem entender quem de fato somos nós, mas não vai conseguir. Uma das respostas mais buscadas sobre a raça humana é descobrir de onde veio, qual é a sua origem, quem somos nós. Todos nós temos essa curiosidade sobre a vida. E temos também uma curiosidade sobre nós mesmos. Por exemplo, uma pergunta que muitas pessoas fazem, principalmente nos momentos de crises emocionais, é: quem sou eu? Eu não estou me entendendo. Eu não sei por que eu sou assim. Já se fez essa pergunta? Já? De você olhar diante do espelho e dizer: meu Deus, por que eu sou desse jeito? Eu gostaria de me entender. Esses dias mesmo, eu estou atendendo uma menina, já faz algum tempo que ela é minha paciente, e o primeiro dia que ela chegou no consultório, ela me disse assim: olha, algumas pessoas da minha família dizem que eu sou egoísta, que eu sou narcisista. O senhor acha que eu sou?
Falei, por enquanto não posso dizer nada. Mas vamos conversando. Vamos dialogando. E vamos tentar descobrir se realmente você tem traços narcísicos na sua vida. E fomos conversando, dialogando, batendo um papo, trocando uma ideia. Aí, mas por que ela me disse isso? Porque ela disse, eu não suporto mais isso em mim. Eu não sei por que eu sou assim. E eu gostaria de desconstruir na minha vida esse traço da minha personalidade. E sabe, às vezes nós queremos desconstruir alguns traços da nossa personalidade. Eu tenho traços na minha personalidade, ou já tive traços na minha personalidade, que eu precisei de desconstruir. Principalmente traços que eu recebi na minha formação familiar. Porque você sabe que do 0 aos 7 anos de idade, que nós chamamos de primeira infância, não é? Nós temos 4 fases. E do 0, ou a partir do momento que você é concebido, até os 7 anos de idade, alguns dizem 5 anos de idade, outros dizem 7 anos de idade, mas é o período da primeira infância. E é nesse período onde traços do seu caráter, da sua personalidade, é formado aonde? No ambiente familiar. Não é? E tem pessoas que elas são tão marcadas por esse aprendizado em família, que elas vão levar isso para o resto da vida. E enquanto elas são crianças, são adolescentes, isso não atrapalha muito. Mas depois que elas entram na fase da puberdade e vão se desenvolvendo como gente, né? Mas gente que eu digo no sentido de uma vida mais individual, onde você tem que começar a tomar conta de si mesmo, é que essas pessoas começam a perceber que esses traços estão prejudicando a sua vida. Por isso que muitas pessoas, durante um período da vida, até que elas vão bem. Mas quando elas precisam, principalmente, de viver em sociedade, elas começam a ter problemas. Né? Elas começam a ter dificuldades. Porque alguns traços de algumas coisas que elas aprenderam, que elas receberam como formação, não foram bons. Então, é muito importante que nós aprendamos essa desconstrução. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Se você tivesse que desconstruir alguma coisa na sua personalidade, no seu jeito de ser, para viver uma vida emocional melhor, o que você desconstruiria? Do que você se desfaria? Aí tem gente que diz, eu? Nada. Muito prazer, arcanjo. Feliz em te conhecer, querubim sobre a terra. Porque tem pessoas que dizem, né? Não, eu não preciso. Tudo em mim, assim, maravilhosamente perfeito. Bom, eu começo a ficar desconfiado dessas pessoas. Todos nós, queridos, temos algumas coisas das nossas vidas emocionais para ser corrigido. E quem não aceita correções, tornar-se-ão certamente as pessoas mais infelizes do mundo. Quem não corrige sua vida emocional torna-se uma pessoa infeliz. Por quê? Porque elas acham que todas as pessoas têm que aceitá-las do jeito que elas são. Eu vou completar 33 anos de casado, se Deus quiser. E para que eu possa viver bem com a Regiane, nesses quase 33 anos de vida matrimonial que nós temos, eu tive que corrigir algumas coisas na minha vida emocional. Eu tive que corrigir algumas coisas no meu comportamento. Assim como ela também teve que fazer isso. Agora, imaginemos que tanto eu quanto ela disséssemos o seguinte, eu sou assim, se você quiser conviver comigo, esse é meu jeito de ser, esses são os meus pensamentos, esses são os meus ideais, e não, esse casamento
ou já teria ido à falência, ou viveríamos dentro de casa apenas de aparência. Por isso que tem muitas pessoas que elas não vivem bem, porque elas não querem corrigir os traços da sua personalidade. Esses dias mesmo uma pessoa disse assim para mim, eu não consigo entender por que eu destruo todos os relacionamentos com os quais eu me envolvo. Não consigo manter nenhum relacionamento durante muito tempo. Bom, a que conclusão que eu cheguei? Eu posso não me identificar muito com o Zé. Mas se eu não me identifico com o Zé, com o Manuel, com o Pedro, com o João, com o Mateus, com o Chico, com o Augusto, aonde é que está o erro? Eu acho que está em mim. Concorda comigo? Eu acho que o erro está em mim. Porque eu não me identifico com ninguém, não me relaciono com ninguém, não me dou bem com ninguém. Então, quem é que está precisando de uma correção? São as outras pessoas ou sou eu? Sou eu que estou precisando de uma correção, não é? Vamos dar continuidade aqui. Uma das respostas mais buscadas é o que eu já disse para vocês. Tenho plena convicção de que somos resultados da vontade eterna de Deus, que nos fez perfeitos. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, mas ele buscou muitos caminhos. Muito embora Deus tenha me criado, Deus tenha te criado, eu não posso deixar todas as responsabilidades em relação a mim, principalmente na administração da minha vida emocional, nas mãos de Deus. Se Deus quiser, Deus pode me transformar. Tá, tudo bem, Deus pode transformar a sua vida emocional, Deus pode transformar os seus comportamentos. Agora a pergunta é, que colaboração você está dando para que isso aconteça? Hã? No que você está colaborando? Você tem que colaborar. Né? Quando você vai diante do espelho e você vê alguma coisa que você não gosta, para quem tem cabelo, se o cabelo não está bem penteado, que não é o meu problema, eu vivo muito em paz em relação a isso, o que você faz? Você corrige, não é? Porque você não gostou do que você está vendo. Isso é colaboração. Você está colaborando com você mesmo. E olhe para cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Nas mudanças que você precisa na sua vida emocional, quais são as colaborações que você tem dado? Como você tem colaborado para que isso aconteça? Sabe um exercício que eu faço muito com as pessoas, com algumas pessoas que eu atendo? Eu sempre gosto de atender com a caneta. Tem lá o notebook, mas eu prefiro estar ali com a caneta, com o papelzinho na mão, né? E eu pego uma folha e divido no meio. Ali faço um risco com a caneta e a pessoa ali olhando para mim. Claro que isso não é com todas as pessoas. Se você for lá, talvez eu não faça isso com você. Fique tranquilo. Mas uma das coisas que eu faço é, coloque de um lado da folha o que você gosta em você, e do outro lado coloque o que você não gosta. E todos nós temos que fazer esse exercício na vida. O que eu gosto no meu comportamento e o que eu não gosto. O que eu acho que é louvável e o que é depreciativo. O que eu acho que é edificante e o que eu acho que é destrutivo. O que eu acho que colabora para a minha convivência dentro do meu lar e o que não colabora. Eu penso que isso seria uma boa medida para começar a ajustar a vida emocional. Vamos fazer esse exercício? Então, hoje, quando você chegar lá na sua casa, eu não ia pedir, mas vou acabar pedindo. Quando você hoje chegar lá na sua casa, tá bom? Quem tem caderno em casa? Muito bem. Quem tem caneta em casa? Muito bem. Se você não tem, amanhã as livrarias estão abertas. Passe lá e compre. Tá bom? E você vai fazer esse exercício.
Você vai colocar lá 2 colunas. O que eu gosto e o que eu não gosto em mim. O que precisa de ser corrigido e o que não precisa ser corrigido. Mas cuidado para você não mentir para si mesmo. Cuidado para não exaltar demais os erros, os defeitos. Tá bom? Então, mas se você disser assim, não, mas eu na coluna do não gosto, vai ficar em branco. Bom, você já pode colocar lá uma palavra: orgulhoso. Orgulhoso, porque você tem alguma coisa que você não gosta. Tem alguma coisa. Eu tenho coisas em mim que eu não gosto, gente. E estou lutando para mudar. E Cristo, o Espírito Santo, está me ajudando a fazer isso. Tá bom? Vamos lá. Então, Deus nos criou, nos fez. Aqueles que fizeram dos seres humanos objeto de estudo, ficam maravilhados com o que nós somos. Nós somos algo muito belo, muito bonito. Pense em você, como as coisas funcionam no seu organismo. E se há alguma enfermidade, Cristo também cura. Ele ajusta tudo, coloca tudo no lugar. Né? Mas pense o quanto que você é uma pessoa complexa, no sentido de complexidade, não no sentido ruim, mas no sentido elogiável, o quanto que você é belo diante de Deus. Mas nós temos também a nossa espiritualidade, que eu considero como uma das coisas mais importantes da nossa vida, mas que não pode estar desassociado da nossa vida emocional. Pare para pensar sobre você mesmo. Faça um exercício de aprofundar-se em tudo o que você é. Ou seja, uma das coisas mais importantes na nossa vida é fazermos um mergulho para dentro de nós mesmos. Isso é fundamental. O que 1 Coríntios capítulo 11 diz, a tão conhecida e bendita leitura da Santa Ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um convite para dentro de si mesmo. E isso é algo prioritário. É você mergulhar para dentro das suas próprias realidades. Preste muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Às vezes as pessoas elas ficam muito preocupadas com o que está acontecendo ao redor delas. Com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Ótimo. Parabéns. Com o que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia? Joia. O que está acontecendo entre o Hamas e Israel? Bacana. Muito bom. Agora você precisa de analisar o que está acontecendo com você mesmo. O que adianta você ter uma bagagem enorme de informações sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor, se você desconhece a si mesmo? Adianta alguma coisa? Tem pessoas que, se você perguntar para elas sobre quase todas as coisas, elas saberão o que falar. São enciclopédia ambulante sobre a Terra. Fale um pouco sobre física, fale um pouco sobre geografia, fale um pouco sobre história. Elas vão saber falar. Agora, fale um pouco sobre você mesmo. Não sei, estou perdido. Não sei o que dizer sobre mim mesmo. Não sei o que dizer sobre a minha própria vida. E por que as pessoas, elas sabem desta necessidade, mas elas não se aprofundam nisto? Porque elas acabam esbarrando no seu orgulho ou nos seus medos. Porque, por exemplo, muitas pessoas elas não têm medo de explorar o desconhecido em relação à natureza, em relação, por exemplo, a ir a outros planetas. As pessoas não têm medo. Mas a viagem que mais causa medo nas pessoas é uma viagem para dentro delas. Porque elas têm medo do que vão descobrir. Elas têm medo do que vão descobrir. Se você tem medo de descobrir,
quem é você, você não está bem. Você tem que descobrir quem é você. Você tem que saber o que é que se passa dentro de você. Mas, para isso, você tem que se autoexaminar. E esse autoexame você o faz, não é quando você está no meio da multidão. É quando você está sozinho. Quando você para. É quando você fecha-se para o mundo e passa a ter um diálogo consigo mesmo. Isso, entre os filósofos gregos, era muito forte. Conhece-te a ti mesmo. Né? Conhece-te a ti mesmo. Na Grécia Antiga, isso era algo muito buscado pelos filósofos. Sócrates, Platão, Aristóteles. Essa busca pelo conhecimento. Essa busca pela autodescoberta. Porque, olhe para cá, a partir do momento em que você realmente se conhecer como gente, que você, por exemplo, conhecer as suas capacitações, as suas fraquezas, você vai ter uma vida melhor. Porque você vai saber explorar as suas capacitações e aplicá-las em benefício da sua própria vida e da vida de outras pessoas, e ao mesmo tempo você vai saber como administrar as suas fraquezas. Porque infelizes são as pessoas que não conseguem administrar as suas fraquezas emocionais. Ou se não são infelizes, elas terão muita dificuldade para viver. Então, muito mais importante do que você explorar as suas capacitações, é você administrar as suas fraquezas. Você compreendeu? Se você souber como administrar as suas fraquezas emocionais, você vai ter muito mais facilidade de desenvolver a sua vida no restante da sua existência. Então, aprenda a administrar isso, né? Então, nós temos muitas complexidades na nossa natureza que precisam de ser cuidado. É notável que a espécie humana ela avança em direção ao conhecimento científico e tecnológico. Mas quanto mais as pessoas elas avançam nesta direção, menos elas sabem sobre si mesmas. Menos elas sabem sobre si mesmas. O homem vai à lua, mas não consegue cuidar de si mesmo. Né? A única coisa que sabemos é que estamos caminhando em alguma direção, o que muitas pessoas pensam, mas não sabem para onde estão indo. Uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela não sabe em que direção que ela está caminhando. Ela vive por viver. Isto é pecado. Não é? Eu atendo pessoas que elas chegam até a mim perdidas. E eu pergunto, por que você está vivendo? Não sei. Não sei por que estou vivendo. Minha vida não tem sentido, minha vida não tem direção. Porque emocionalmente não estão bem. Porque, olha, emoções bem equilibradas nos dá norte, nos dá direção. Você sabe exatamente para onde é que você está indo. Você tem diante dos seus olhos, de uma forma muito clara, seus sonhos, suas perspectivas, seus objetivos. Está muito claro diante de você. Então, se há alguém aqui nesta manhã que você não sabe exatamente em que direção que você está indo, que você está perdido ou perdida nos seus pensamentos, nas suas ideias, que você já não consegue mais ver diante de você possibilidades de melhorias, de crescimento, você está precisando de que alguém te ajude. Porque é triste alguém levantar-se pela manhã e chegar ao final do dia e tirar a seguinte conclusão: hoje o dia não valeu a pena.
Hoje o dia não valeu a pena, porque eu estive perdido. Ou você tem que viver na dependência de remédios noite e dia. Preste muita atenção no que eu vou dizer para vocês. E depois eu vou voltar nisso também. Remédios não curam depressão. Não curam ansiedade. Eles dão uma certa estabilidade. Serotonina vai controlando ali a vida da pessoa, vai ajudando. Mas não cura definitivamente. E tem pessoas que elas estão perdidas, estão sem direção, como eu estava dizendo, sem perspectiva, não é? E precisam diariamente de um remédio para viver. Eu não estou dizendo que você não deva tomar remédio, não é isso que eu estou dizendo. Mas melhor seria que você não precisasse tomar nenhum remédio para cuidar da sua vida emocional. Que você encontrasse esse ponto de equilíbrio em você mesmo. E eu vou fazer uso de uma frase que o pastor Antônio fez aqui, né? Como introdução, vou usar aqui uma frase que ele mencionou. Vou reformular. Melhor seria que você não precisasse de remédio para sobreviver. E aí a frase que o pastor Antônio usou é: você pode. Você pode alcançar isso. É possível. O que você precisa em primeiro lugar? Claro que da ajuda do Eterno. Em segundo lugar, você precisa da sua própria ajuda. Você precisa de se auto-reconhecer. Porque um dos problemas das pessoas é não admitirem que não estão bem. Em terceiro lugar, você precisa de alguém que lhe dê as mãos, que estenda as mãos e te ajude a sair da situação. Porque algumas situações emocionais, muita gente não vai conseguir, infelizmente, sair sozinhos. Porque algumas condições emocionais é como se a pessoa estivesse no fundo de um poço, num labirinto, totalmente sem saída. Mas o que você precisa nesses momentos? De alguém que lhe estenda as mãos. Ah, mas eu tenho vergonha. Vergonha de dizer que você não está bem? Você não precisa ter vergonha disso. Ah, mas o que as pessoas vão pensar sobre mim? Depois eu vou falar sobre isso também. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer sobre você. Você tem que se cuidar. Ah, mas tem até muita gente que acha que psicólogo, psiquiatra, psicanalista, quem frequenta é louco. Já? Você chega para algumas pessoas, olha, você precisa ir num psiquiatra, cara, você precisa ir num psicólogo, você precisa ir num psicanalista. Eu não sou louco. Quem já ouviu essa frase? Eu não sou louco. O que eu vou fazer nesses lugares? Gente, não é questão de loucura, é questão de sabedoria. Por exemplo, quando você está com dor de dente, você não vai no dentista? Quando você, por exemplo, tem outro problema de saúde, você procura um especialista relacionado àquela área. Não é? Então, as pessoas elas estão muito interessadas em cuidar apenas daqui para baixo. Né? Daqui para baixo eu cuido. E daqui para cima, como é que você vai fazer esse pedacinho aqui? Sua mente, seu cérebro. Você tem que cuidar desse pedacinho aqui. Você tem que cuidar disso também. Então, nós compreendemos que, infelizmente, algumas pessoas elas não entendem isso. E elas dizem que não precisam, que não necessitam. Né? Então, algumas pessoas sabem que não estão indo bem. Que são dominados, por exemplo, por uma angústia profunda, que nem sempre é visível ou revelada. Às vezes as pessoas elas estão angustiadas e outras pessoas não conseguem ver, porque elas não demonstram que não estão bem. Não é? Muitas pessoas, infelizmente, chegarão ao fim da existência, na sua trajetória, muito mal. Mas isto
não é necessário, né? Vamos dar continuidade aqui. Bem-aventurados são os que conseguem encontrar durante a jornada da vida respostas claras e objetivas sobre a sua existência. É muito importante que você encontre essas respostas para as suas interrogações. Não é errado, não é pecado, não é negativo você fazer interrogações sobre a sua vida, sobre você. Perguntas, como eu já disse alguns minutos atrás, por que eu estou assim? A vida ela não se resume apenas ao externo, ela está relacionada à vida interna. Vamos para o próximo slide. Falando sobre a fragmentação da vida. O outro. Isso, esse aí. Fragmentação da vida. Vocês estão vendo aqui um indivíduo sentado aqui com a mão na fronte ou na testa, totalmente o quê? Em pedaços. Com a vida totalmente fragmentada. E é exatamente nessas condições que muitas pessoas elas se encontram. Agora, essa fragmentação da vida emocional, ela acontece pelos mais diversos motivos, e não apenas por algumas razões. Não é? Porque nós somos um conjunto, de acontecimentos, nós somos um conjunto de fatos, nós somos um conjunto de circunstâncias. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos anos você tem? 43. Revelou a sua idade. Mas tudo bem, você já é casado, não tem problema. Se você fosse um rapaz solteiro, e, de repente você estava interessado numa menina mais nova, mas você já é casado, não tem problema. Brincadeira, só para descontrair um pouco. Seu nome é? O irmão Cláudio tem 43 anos de idade. Muito bem. O que ele é hoje aos 43 anos de idade é um conjunto, ou é uma resposta, de tudo o que ele já viveu anteriormente. De tudo que a vida dele já foi. Não é? Ele não chegou aqui aos 43 anos de idade, nas condições em que ele se encontra, do nada. Assim acontece com todos nós. Você é o que você tornou-se, porque uma série de fatos, uma série de circunstâncias foram ocorrendo no decorrer da sua vida. Que são o quê? O conjunto de tudo isso. Só que existem algumas pessoas que elas conseguem reunir todos os quebra-cabeças da sua vida e viverem bem. Mas existem pessoas que não conseguem fazer isso. Existem pessoas que elas têm uma imensa dificuldade de fazer isso. E é exatamente quando você não consegue reunir todas as áreas da sua vida e ajustar, que você começa a ter o quê? Dificuldades. Vamos lá. Então, tudo isso também gera em nós o quê? Mudanças. Tudo isso gera em nós o quê? Transformações. Então, essas fragmentações da vida, lentamente vai o quê? Nos moldando, nos mudando, nos melhorando ou nos piorando. Porque emocionalmente nós tanto podemos piorar, como nós podemos melhorar. Tem pessoas que, do ponto de vista emocional, elas foram melhorando no decorrer dos anos. Né? Por exemplo, dizem que pessoas, quando ficam velhas, elas ficam o quê? Ranzinza. Não é? Não dizem isso? Diz que todo velho é ranzinza. Não. Eu tenho 53 anos, não estou velho ainda. Mas eu não quero ficar um velho ranzinza. Já tem novo ranzinza por aí? Já tem? Você conhece algum novo ranzinza aí do seu lado? Opa, não.
45, 17. Sim. Quem está em Cristo? Novamente. Então, o que acontece? Dizem que as pessoas, com o passar do tempo, elas vão envelhecendo e vão ficando ranzinzas. Né? E esse ranzinzismo, parece brincadeira, gente, que eu estou dizendo, mas esse ranzinzismo, muitas vezes, é resultado do quê? De situações pelas quais a pessoa passou e foram levando-a nessa direção. Agora, preste muita atenção. Nós melhoramos ou pioramos emocionalmente a partir das nossas escolhas. A partir da administração que eu faço sobre a minha própria vida. Então, eu posso melhorar, como eu também posso piorar. Não é? Eu posso me tornar uma pessoa cada vez mais agradável, como eu posso me tornar uma pessoa desagradável. Vamos pensar num relacionamento entre casais. Né? Duas pessoas casam-se, e uma delas é muito complicada, é muito difícil no seu comportamento, e às vezes até mesmo insuportável. Porque emocionalmente é uma pessoa desajustada, é uma pessoa com temperamento irritadíssimo. Né? Nós vamos falar sobre isso também, o porquê que essas irritações existem. E já que eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Você sabia que excesso de irritação é depressão? É indício de depressão? Sabiam disso? Uma das características de uma depressão, lembra-se que eu falei para vocês que existem 3 tipos, 3 níveis de depressão, 3 estágios. A irritabilidade faz parte de um desses estágios. Só que as pessoas, elas dizem, não, é porque eu sou assim. Eu sou assim. E tem gente que diz assim, Deus me criou dessa forma. Mentira. Deus não te fez uma pessoa encrenqueira. Deus não te fez uma pessoa briguenta. Deus não te fez assim, pelo amor de Deus. Não fale isso. Eu sou essa pessoa que tem esse comportamento assim porque Deus me criou. Porque se Deus não tivesse me criado desta forma, as coisas não andariam tão bem quanto anda, na sua visão. Né? Então, o que acontece, gente? Voltando ao que eu estava dizendo, você pode administrar essa irritação e tornar-se uma pessoa mais flexível, uma pessoa mais maleável. Mas o que pode ter te levado a esta condição são as fragmentações da vida, que te empurraram nessa direção. Por exemplo, alguém que cresce em um lar de extrema violência, que cresceu num ambiente onde violências familiares eram praticadas com naturalidade, xingos, empurrões e tantas outras coisas. Isto pode levar a pessoa nessa direção. Agora, o que é que eu devo fazer? Aceitar isso? Não. Lembra-se o que Deus disse para Caim, em Gênesis capítulo de número 4? Ele já tinha decidido matar o seu irmão. Mas o que foi que Deus disse para ele? Sobre o teu desejo, dominarás. Se você quiser matar Abel, você mata. Se você quiser poupar a vida dele, você pode poupar. Assim, gente, em relação à nossa vida emocional, aos nossos comportamentos, às nossas atitudes, você pode ou não fazer. Você pode ou não se irritar. Você pode ou não ser alguém agressivo. Você pode ou não se relacionar com as pessoas. Isso depende de você. Entendeu? Agora, se você ficar... Por exemplo, uma das coisas que é muito comum, as pessoas me falarem isso. Ah, mas eu sou assim porque... Ah, mas eu faço isso porque...
Ah, eu tenho esse comportamento, eu tenho essas atitudes, a minha vida... E aí as pessoas vão estabelecendo justificativas. No primeiro momento, até que é compreensível. Por exemplo, eu já peguei pessoas para atender. Por exemplo, eu estou atendendo um rapazinho que ele chegou até mim, ainda está em tratamento ainda, com um histórico emocional muito ruim. Aquele cara que vai toda semana para a diretoria. Aquele camarada que a mãe já não aguentava mais. Esses dias a mãe dele falou assim para mim, me mandou uma mensagem no WhatsApp. Muito obrigado com o que o senhor está fazendo com o meu filho. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou muito feliz com o que está acontecendo na vida do meu filho. E essa semana ele teve uma consulta comigo, toda semanalmente ele tem, e eu falei, e aí, fulano, como é que você está? Estou legal. E diretoria? Não mais. Não mais. E em casa, como é que está? Porque ele era muito rebelde em casa. Eu não respondo mais à minha mãe. Eu agora estou ajudando minha mãe a fazer as coisas dentro de casa. Estou me relacionando bem. Não é? E na escola, minhas notas melhoraram. Que eu trabalho muito com adolescentes, né? Minhas notas melhoraram. E às vezes esposos e esposas também. Às vezes o casal vem com a vida emocional desajustada. E aí depois de alguns dias eu pergunto, e aí, como é que está o casamento? Nossa, as coisas melhoraram, estou me entendendo melhor com minha esposa, estou me entendendo melhor com meu marido. Porque a vida emocional, né, vai sendo o quê? Arrumada, tudo colocado no seu devido lugar, não é? Então, passamos por transformações, né? Existem algumas situações que, de fato, não colaboram conosco. Nem tudo na vida, preste atenção, nem tudo na vida vai colaborar com você. Entendeu? Vão existir algumas situações que vão tentar desequilibrar você emocionalmente. Nem tudo vai colaborar. Seria bom se o universo conspirasse sempre na nossa direção. Mas ele não conspira sempre na nossa direção. Mesmo porque, preste muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós temos um inimigo. Por isso que eu gosto da palestra em ambientes cristãos, é bom por causa disso. Porque aí você pode falar de tudo, né? Nós temos um inimigo que é o diabo. E o maior promotor de desajuste emocional na vida das pessoas é Satanás. Ele quer desajustar as pessoas emocionalmente. Você lembra lá do Gadareno? O cara era um desequilibrado. A palavra diz que nem com cadeias ninguém conseguia segurar o cara. Saía gritando pelos montes, morando nos sepulcros. A vida do cara era um transtorno. Mas o que foi que aconteceu? Ele encontrou com a vida o Senhor Jesus de Nazaré, que equilibrou a vida dele. E não é só naqueles dias, nos dias atuais. Eu encontro muitas pessoas, vocês vão ver eu dando muito exemplo do meu trabalho, porque para vocês poderem compreender melhor, eu às vezes atendo pessoas que chegam até mim que já tentou suicídio mais de uma vez. Eu atendi uma garota, continuo atendendo, que ela já tentou suicídio mais de uma vez. E em uma das consultas, eu falei para ela, e aí, como é que você está? Eu estou melhor. Falei, que ótimo. E aí eu falei, posso te fazer uma pergunta? Ela falou, claro. Eu falei, aquelas ideias que você tinha de suicídio, como é que está isso aí na sua cabeça? Ela falou, aquelas ideias de suicídio? Eu quero é viver. Aí, ela olhou para mim e falou assim, olha o que ela disse para mim, pastor. Ela falou, outro dia eu estava pensando, eu vou e tiro a minha vida. Aí, olha as ideias dela. Aí eu estou lá deitado na sepultura. Deitada na sepultura.
Aí eu vou ficar olhando para o senhor e para os outros aqui, vivendo a vida, de boa. E eu mortinha lá dentro? Eu achei muito engraçado quando ela falou isso para mim. E eu lá, vendo o senhor viver a vida, indo para o restaurante, minha família indo viajar, passear, e eu mortinha lá dentro. Ela falou, não quero mais morrer, não, eu quero é viver. Eu quero é viver, eu quero ser feliz. Olha, esses 4 domingos que nós vamos estar aqui, com a permissão do Eterno, nós vamos virar a chave na cabeça de muita gente. Vamos virar a chave. Você vai entender que para toda e quaisquer dificuldades, para todas e quaisquer dificuldades emocionais que qualquer pessoa estiver enfrentando, existe uma resposta, existe uma solução. Sabe o que nós fizemos hoje? Quem já viajou de avião aqui? Muito bem, é povo chique. Né? Você que não viajou, vai viajar. Tá bom? Mas já vou passar para o pastor. Você sabe quando nós entramos na aeronave? Né? Então você, antes da aeronave ela decolar, ela vai o quê? Taxiando. Né? Ela vai se preparando. Né? Hoje nós só preparamos a aeronave só. Tá bom? Hoje ela só taxiou. Tá bom? Próximo domingo a gente voa mais. Valeu, gente.